E aí, gente, tudo bem? Estou querendo aqui gravar uma aula para fazer um teste de como seriam aulas online, para também que a gente possa tocar o ano letivo e vocês não saiam prejudicados por essa crise, essa pandemia provocada pelo coronavírus aí. Então, eu vou fazer uma aula teste, que seria uma revisão ah, sobre o Oriente Médio. Nessa primeira aula que eu vou preparar para vocês, a gente vai falar basicamente dos aspectos introdutórios da região. Então, coisas que a gente já estudou, inclusive, é uma maneira da gente revisar e testar se essa aula ficaria aproveitável ou não. Aí vocês me dão um feedback para ver se rola de fazer algumas aulas assim, e a gente tocando para que a gente possa ter aula, vocês não sejam prejudicados, né? Então eu vou começar, beleza? Só um minutinho, gente. Então aqui eu tenho alguns slides que eu preparei, vocês já viram, inclusive, para a gente discutir essa região, né? Então, eu coloquei uma imagem, duas imagens, na verdade, falando um pouquinho sobre uma característica que marca a região do Oriente Médio, que são os conflitos religiosos, por vezes étnicos, mas que sempre tem um fundo histórico, né? Diria que um fundo histórico e cultural, como a gente já estudou. De qualquer maneira, isso é só uma característica inicial da região, ela é marcada por conflitos, que vão ter motivos diversos. Sim, essa região que a gente denomina de Oriente Médio, ok? Ela é composta por países, como vocês podem observar, como a Turquia, o Irã, o Afeganistão, o Paquistão. O Paquistão, na verdade, alguns livros colocam o Paquistão como pertencente à região do sul da Ásia, porque ele tem uma questão com a Índia, que a gente não vai estudar agora, mas enfim, só para vocês saberem, né? Então a gente tem o Afeganistão, o Irã, Iraque, Arábia Saudita, o Catar, o Emirados Árabes, Omã, o Iêmen, né? Israel, enfim, uma diversidade de países. Como fronteiras nós temos aqui importante, o Oriente Médio está a oeste, limitado aqui com a África, né? E com o Mar Vermelho, que vocês podem observar aqui, mas tem uma questão muito importante que é o fato de que o Oriente Médio tem uma ligação com a África, o continente africano, ok? A oeste. Ainda a oeste, onde está a Síria, o Líbano e a Turquia, nós temos uma ligação com o mar Mediterrâneo e o sul da Europa. Então, observem bem que o Oriente Médio está ligado à África e à Europa, de alguma forma, sim? Na região a leste do Oriente Médio, nós temos a Ásia, sim? Aí vai ter países como a Índia, o Nepal um pouco mais acima, etc. Ah, e a Ásia mais central, né? O Extremo Oriente ali, sul da Ásia, Extremo Oriente um pouco para leste, e a porção mais central da Ásia, ok? Então a gente tem o Oriente Médio a oeste, Europa e África. Nordeste nós temos então a Ásia de maneira geral, para facilitar. E ao sul nós temos o Oceano Índico, beleza? Ah, tem uma parte importante de localização do Oriente Médio, que é essa porção que eu estou tentando passar o mouse aqui, que é o Golfo Pérsico, ok? O Golfo Pérsico é a área em que mais se encontram reservas de petróleo. Então, uma das áreas que mais tem petróleo no mundo. A área que mais tem petróleo no mundo, né? Bom, aqui eu coloquei o mapa mundi para a gente localizar, então o Oriente Médio estaria nessa porção aqui, ó. Espero que vocês consigam ver, mas seria essa porção, limitado com a África, a Europa aqui a oeste, né, por meio da Turquia, a Ásia Central aqui e o sul da Ásia. O Extremo Oriente estaria mais para cá, né, China, Coreia, etc. Beleza? Aqui mais um mapa, localizando novamente, o Oriente Médio estaria nesta porção, ok? O mar Mediterrâneo aqui ao sul da Europa. De novo, Mar Vermelho, África, Golfo Pérsico, Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio. Aqui nenhuma dúvida. Reparem o seguinte, nesse mapa, por exemplo, a pessoa que elaborou não colocou o Paquistão como pertencente à região do Oriente Médio, talvez porque tenha preferido colocar o Paquistão junto ao sul da Ásia, devido a uma questão que eles têm com a Índia, né? Bom, segundo ponto, o relevo. Esse mapa está um pouquinho, né, mal escaneado, mas dá para a gente ter uma boa noção do relevo do Oriente Médio. A gente consegue observar o seguinte: aqui predominam terras de altitudes médias para altas. Sim, não é uma terra muito baixa,
beleza? Embora o predomínio seja de planaltos, né? O planalto não é um relevo tão elevado, mas não é um relevo tão baixo como as planícies, as depressões, beleza? A gente tem uma questão importante no Oriente Médio, que é o fato de haver a planície da Mesopotâmia que facilita a ocupação. Já na porção norte, nós temos vários planaltos mais elevados, né, algumas regiões um pouco mais montanhosas. Aqui também, onde eu aponto o mouse, né, a sudoeste da região, enquanto na porção mais central nós temos planaltos um pouco mais baixos, né? Mas de qualquer maneira o que predominam são planaltos, sendo que nós temos uma planície muito importante que é a planície da Mesopotâmia, região que vocês devem ter estudado em história, que é a região da Mesopotâmia, aquela região que ficava entre rios, né? Entre o rio Tigre e o Eufrates. Ok? Tranquilo, né? Então, eu anotei aqui a predominância de planaltos, que são planaltos antigos, com predomínio de erosão e montanhas. E a gente observar nesse mapa o predomínio de poucas áreas, de amarelo e verde, que significariam terras baixas. Né? Em relação a aspectos naturais ligados ao clima, vejam bem, aqui nós temos várias siglas relativas ao clima, mas o importante desse mapa é notar que os tons mais quentes, de cores quentes, tons de vermelho, laranja, amarelo, significam que são climas com temperaturas mais elevadas. Notem que o Oriente Médio, e aqui inclusive a África, né, onde vai estar o deserto do Saara, é uma região marcada por climas bastante quentes, né, com temperaturas elevadas, que são marcadas pelo vermelho. Dá para ver bem, né? Aqui, por exemplo, o deserto da Arábia. Sim, aí eu coloquei aqui o clima, né? Aspectos naturais. Clima, observa-se no mapa predominante de temperaturas elevadas, as quais chegam a determinar os desertos, né? Aqui, inclusive, o deserto da Arábia. Coloquei uma foto ilustrativa que não necessariamente é o deserto da Arábia, mas para vocês terem uma noção do deserto. Continuando, os rios mais importantes do Oriente Médio são Tigre e o Eufrates, né? Passam aqui, ó, Tigre cortando a Turquia, mas passa basicamente no Iraque, né? O Eufrates passando pela Síria e seguindo pelo Iraque, até chegar no Golfo Pérsico, beleza? Tranquilo, né? O Rio Nilo está destacado aqui, mas na verdade ele faz, obviamente, parte do continente africano. O rio que passa pelo Egito, né? Vocês devem ter estudado em história também. Bom, um outro rio muito importante para a região do Oriente Médio é o Rio Jordão. É um rio com significado religioso bastante importante e é algo importante porque é um rio perene, né? Ou seja, é um rio que não seca durante o ano. Então, ele é uma fonte permanente de água. Então, isso é muito importante, já que a região é marcada por rios, de maneira geral, rios temporários, beleza? Outro aspecto importante, já não nos aspectos naturais, mas aspectos humanos, é o fato de que o Oriente Médio é marcado por diversidade religiosa, né? Aqui eu selecionei uma foto que tem a estrela de Davi, símbolo do judaísmo, uma cruz representando o cristianismo, né? E um ritual religioso islâmico, beleza? Que é a terceira religião aí e a predominante na região, né? Seguindo, aspectos humanos ainda. A gente tem, de maneira geral, um baixo padrão de vida. O que significa isso? Os indicadores socioeconômicos da região são indicadores baixos ou que indicam que a qualidade de vida não é tão bacana neste local. As pessoas não vivem tão bem. Entretanto, nós temos nessa região uma concentração de renda gigantesca na mão de poucas pessoas, geralmente pessoas ligadas à produção de petróleo, né? À exploração do petróleo. Então, nós temos vários sheiks muito ricos, que inclusive possuem clubes de futebol, né, como Paris Saint-Germain, etc., e que tem muito dinheiro em detrimento de uma grande parte da população que tem muito menos dinheiro, obviamente, já que a desigualdade nesses países é uma desigualdade bastante grande. Aqui eu selecionei alguns dados que a gente consegue encontrar nas publicações da CIA, que são livres, é tranquilo de se encontrar, como, por exemplo, estão em inglês, mas é tranquilo da gente ver, né? A taxa de crescimento do Afeganistão foi de 2017 a 2016 por volta de 2% a quase 3%, né? A renda per capita, que é a renda anual, lembrem sempre disso, não passa dos $2.000 em 2017, foi o último dado que eu encontrei. Se a gente pensar em dólares, né?
US$ 2.000 por ano. Se a gente dividir isso por mês, daria um pouco mais de US$ 100 por mês, sim? Que ele equivaleria aí, sei lá, talvez a uns R$ 700 por mês, em média, né? Lembrando que a renda per capita é sempre uma média. E comparando com o mundo, nós temos a posição dele, do Afeganistão, como um exemplo, é de número 209, que eu não vou me atrever a falar aqui em original. Sim, continuando a análise dos dados, e aqui está a fonte, aqui em cima, vocês podem acessar se vocês quiserem. A mortalidade infantil, por exemplo, é um dado assustador no Afeganistão. Para cada 1.000 nascimentos, nós temos 100 mortes. É bastante grande, em média, né? É o que, segundo a CIA, o país que lidera a mortalidade infantil, né? Dado ruim. Outro dado bastante ruim do Afeganistão é que a expectativa de vida é baixa, né? Por volta de 52 anos. Em geral, 51 para homens, 54 para as mulheres. Mas veja que são dados baixos, né? Sim, e um outro dado interessante é que o número de filhos por mulher ainda é alto na região, né? Por volta de 4,82. É uma taxa de natalidade, taxa de fertilidade, perdão, grande, né? Que seria o número de filhos por mulher, tudo bem? E aí, neste caso, é o 16º, né? Esse número ordinal eu consigo falar. Bom, pensando na economia, o que tem de destaque do Oriente Médio? Eles são grandes produtores de petróleo, grandes reservas de petróleo, né? Bom, eles são a periferia do sistema capitalista, assim como nós, o Brasil, mas eles têm no petróleo o seu principal produto, beleza? Aqui eu coloquei dados um pouco mais atuais, né? Os maiores produtores mundiais de petróleo. Os Estados Unidos são grandes produtores, o primeiro hoje em dia. Entretanto, não é o país que tem mais reservas, né? O que nos faz questionar, depois a gente pode discutir em aula, por que os Estados Unidos são os maiores produtores, mesmo não sendo o país com as maiores reservas? É uma questão interessante. A gente vai ver os países que têm maiores reservas, mas aqui, como maiores produtores, a gente ainda tem do Oriente Médio, a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, Emirados Árabes, o Kuwait, e aí, enfim, até o Catar, né? Aqui. Então, nós temos vários países do Oriente Médio que lideram, que estão entre os primeiros produtores de petróleo do mundo. Aqui a mesma coisa, né? De uma outra forma representada. E aqui as maiores reservas, né? Provadas de petróleo. Olha que interessante. A Venezuela tem as maiores reservas. A Arábia Saudita em segundo. Mas não são os que lideram a produção, né? De petróleo no mundo. Dados bastante interessantes, né? Os Estados Unidos nem constam aqui entre os maiores produtores, entre as maiores reservas, perdão. Bom, aqui estão os membros da OPEP. A OPEP a gente vai ter uma aula basicamente para falar, mas é uma sigla que significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que reúne países do Oriente Médio, alguns deles, a Venezuela, o Equador, que são os países da América do Sul que fazem parte, enfim, e outros aí, né? São os grandes países, estão aqui, né, a lista, né? Então, aqui a produção das reservas, as reservas de petróleo dos membros da OPEP em 2004, dado um tanto quanto já desatualizado, ok? Bom, e para finalizar aí, nessa questão do petróleo, a área em que mais se encontra petróleo é no Golfo Pérsico, essa região que banha aqui o Irã, o Iraque, que tem uma pequena saída, né, na verdade, ao Catar, Emirados Árabes e tal. São países produtores de petróleo que encontram petróleo na região do Golfo Pérsico, ok? Que é esse estreito de Hormuz, aqui, ó. Tem um estreito e aqui o Golfo Pérsico, beleza? Bom, em relação à indústria, à agricultura e pecuária, que de maneira geral, né, a economia, nós temos, são atividades pouco desenvolvidas, exceto para Israel, que tem uma indústria já bastante pujante, é um país, porque é aliado dos Estados Unidos também, por outras questões, com a indústria muito mais desenvolvida, etc. A agricultura, a gente tem o clima e o relevo, como vocês acabaram de ver, dificultam um pouco, né, a prática agrícola, mas eles se utilizam de algumas estratégias, né? Uma é a agricultura irrigada e a outra é o uso de água dessalinizada, água da qual se retira o sal, sim, por um processo físico-químico. E é basicamente isso, gente. Então, espero que vocês me deem um feedback aí para ver se a aula se rola a gente fazer algumas aulas assim, ok? Então, é isso.